O nome completo, então, por favor? Ivan Rocknart. Sr. Ivan, o senhor vai ser interrogado agora. O senhor tem direito a ficar em silêncio. Caso queira ficar em silêncio, não vai causar prejuízo na sua defesa no processo. Caso queira responder, fique à vontade. O senhor é acusado desse processo aqui de uma tentativa de homicídio no dia 27 de outubro de 2017. Eu teria conduzido um veículo automotor ali e atropelado intencionalmente ali a vítima Norimar, acelerando o veículo e batendo nele, prensando contra um outro veículo até. Isso teria ocorrido por motivo fútil, decorrente de um sentimento de ciúme do senhor em relação a, a sua esposa, com o Norimar, uma coisa assim, companheira, enfim. Esses fatos são verdadeiros? Na verdade, em algumas partes, sim. Hoje eu vim para falar realmente a verdade, o que aconteceu. Então, em uma certa parte, sim. O que que é verdade? Na verdade, a gente trabalhava junto nessa empresa, ou seja, era a princípio, trabalhamos 2 a 3 meses, eu acho. Então, assim, era casais que trabalhavam lá. O único rapaz solteiro era esse rapaz no Norimar. Então, desde que a gente entrou, digamos assim, nós era uma família lá, a princípio, assim. Mas, eu, digamos assim, sou bem mais velho que a minha esposa e tal, né? Então, várias famílias que trabalhavam o casal já tinham saído por causa de problemas, assim, com esse rapaz. Mas eu, assim, é minha esposa que deve explicação para mim, é minha esposa que me deve respeito e não ele. Então, assim, ó, ele assediava todo mundo lá, todas as mulheres. Mas eu nunca falei nada para ele, eu apenas disse para minha esposa, ó, você é responsável pelas coisas, eu não tenho que cobrar nada dele. Eu nunca falei nada para ele. E, ou seja, era um serviço meio pesado para mim lidar com porco e tal. E poucos dias eu conversei com o dono da empresa e tal, e estabeleceu uma oportunidade de frentista num posto, eu vou sair. E ela aceitou, né? Até ele pediu, ó, como a tua esposa faz limpeza, faz limpeza e tal, ela poderia ficar trabalhando aqui. Eu disse, olha, eu confio na minha esposa. Eu disse, você sabe que o teu funcionário é mais ou menos assim. Não, mas assim, olha, se cada um se respeitar, não vai acontecer nada. E era quase, estava quase passando experiência lá no posto. Ou seja, de meio-dia, o meu sogro, já morava com o meu sogro, ele levava minha esposa a trabalhar. De tarde eu vinha da empresa, eu ia pegar ela, a princípio, tudo normal. Mas ela reclamava, dizia, olha, meu Deus, é insuportável aquele cara, meu Deus. Não, eu disse, olha, faz tua parte, ele fala, né? Mas assim, a princípio, tudo certo, né? Eu sempre tive meu ciúme, mas meu ciúme preservado. Eu cobrava a minha esposa, eu nunca fui, porque a responsável comigo era minha esposa, não é outra pessoa. Ou seja, até que chegou um certo dia, ela disse, não vou mais trabalhar lá. Isso foi no dia 16. Como não era muito tempo que tinha falecido a mãe dela, então ela estava assim numa situação psicológica da gente assim, estava meio abatida. A gente morava junto, né? Então o que aconteceu? Todo homem tem uma certa desconfiança, né? Perante uma pessoa que fica todo dia, né, no ouvido e tal, né? Mas a princípio, como eu tinha confiança na minha esposa, ela saiu do emprego, eu estava tranquilo. Estava tranquilo, eu ia trabalhar, até ela tinha conseguido outro emprego, ou seja, eu estava na paz a princípio, né? Mas assim, certo dia minha esposa chegou em casa e diz, olha, o rapaz lá está insistindo e ele está me mandando mensagem no número diferente e tal, e assim, daí né, eu sentemos assim, eu tenho uma enteada que eu ajudei a criar desde os 2 anos, graças a Deus hoje está com 19. A gente sentou e conversou e tal, eu disse, mulher, mas assim, olha, não tá certo isso. Por que que esse rapaz está insistindo tanto? Ou seja, minha esposa começou a chorar. Opa, doutor. Ela disse, olha, Ivan, eu fui fraca de tanto ele insistir, eu saí com ele antes de sair da empresa. A gente saiu, eu me arrependi de ter uma família boa. Disse, Ivan, você que sabe, quer continuar comigo, não quer? Chamei minha filha, minha enteada lá, abracei ela, eu disse, olha, era humano, digo, mas eu não esperava isso. Ou seja, a gente chorou bastante ali, não foi fácil.
Pensei em ir embora, pensei em ir embora, abandonar tudo, mas todo mundo, carolista, tem uma fraqueza. Saí, fui trabalhar, então, o gerente disse, não, Ivan, não precisa trabalhar. Eu contei para ele, daí ele disse, ó, já aconteceu comigo isso também, tenha paciência, tenha calma. Ou seja, só voltei para casa de noite. De noite, daí. Minha esposa, e a nenê e o sogro sentados, minha esposa estava chorando, eu até sentei lá fora da casa, o sogro mudou para entrar. Eu entrei, daí conversamos, o sogro, graças a Deus, me orientou bastante. Ele, ó, Ivan, quero muito bem de você, você que sabe, se quiser continuar morando aqui, se quiser sair também, né? Que vocês dois vão ver o que vão fazer, né? Daí o sogro ficou com a neném, ele foi para a cozinha, ele chorou bastante. Em si, eu perdoei ela, disse, eu queria ter um filho meu. Ela estava em tratamento para ter um filho. Aí na hora ali, meu Deus, me caiu o mundo. Daí, graças a Deus, ela me escutou, disse, mulher, nós estamos tentando ter um filho. 10 anos juntos, nós tínhamos a lista dos convidados para a gente casar. E ela foi fraca, ela se entregou para ele, de tanto ele insistir. Daí ela disse, Ivan, vamos, se tu me perdoa, vamos continuar. Vamos ter o nosso filho. Eu aceitei, assim, eu aceitei. Até liguei para o gerente, lá, ele disse, ó, fica um dia em casa, eu estava terminando a experiência. Graças a Deus, queriam, gostavam do meu trabalho, fiquei ali, a gente passamos 2 dias chorando praticamente, né? Eu voltei a trabalhar, a princípio tudo normal. Daí, no outro dia, já chamaram para trabalhar no Brasão, fazer limpeza, e tudo certo. Mas a princípio, de tarde, ela saiu do serviço, ela tinha comprado uma bis nova para ela 3 dias antes. Ela veio lá no posto, ela disse, ó, Ivan, o rapaz passou lá, ele tá me incomodando, eu vou deixar um BO contra ele. Mesmo que eu seja exposta do que eu fiz com ele, vamos expor. Mas eu não aguento mais, não aguento mais. Foram 3 meses lá de tortura, todo dia no vidro. Eu errei, mas eu não aguento mais isso. Daí ela falou, diz, ó, o horário que tu trabalha, que eu chego em casa, em frente ao meu sogro, a gente morava, tem um mercadinho, Weber, vende cigarro do Paraguai. Então, todo dia ele vinha comprar cigarro ali. Mas cada vez que ele passava ali, se eu estava em casa, ele me indicava, ele fazia sinais, ele não era pai forte, né? Eu sempre fui. Hoje eu estou gordo porque eu não faço nada. Estou há 5 anos no auxílio-doença aqui. Devido ao que aconteceu, eu tive uma lesão na coluna, fiz várias cirurgias nos braços, já estourando na coluna, então a vida seguiu, mas assim, a minha esposa relatou que ele com celular diferente, já mandando mensagem. Ou seja, o sogro eu sempre tive, tem hoje, até hoje, a gente se criou no interior, né? Uma casinha atrás com lenhas, né? E a minha hora de tristeza, de dor, eu ia lascar lenha ali atrás. E aquele dia, não sei, eu nem lembro como é que eu fiz, eu fui lascar lenha, eu decepei o dedo em Tá, mas si. estão me contando uma história bem É, antes. Eu quero saber a história do não, dia aqui também, porque eu um quero. dia antes, um dia Tá, antes. Ou chegar seja, no dia aí. eu cortei meu dedo, fui no posto de saúde e tal, me encaminharam para Xanxerê. Na Xanxerê, tá, cheguei lá, fizeram 3 pontos. Ou seja, chegando lá, eu fiquei um dia e uma noite lá preparado para fazer cirurgia e tal, mas como deu acidente e tal, foram me deixando, né? Aguardando naquilo, eu fiquei sem medicamento, fiquei sem me alimentar, ou seja, eu não queria mais ficar lá. Até minha psicóloga disse, não, Ivan, espere. Eu disse, daí até contei para a psicóloga, disse, meu Deus do céu, doutora, eu tô nos nervos, digo, ó, aconteceu isso e isso com a minha esposa lá e eu quero ir para casa, eu quero, né? Até ela disse, não, Ivan, mas assim, você não é louco sair daqui. E eu realmente, eu lembrei do regional, lembrei da minha esposa, eu digo, eu vou embora daqui. E eu saí do hospital. Eu saí, mas eu estava sem o carro, porque a saúde me levou para lá. Ou seja, quando eu estou lá fora, eu me dei conta que eu estava sem o celular, sem os documentos. Daí uma senhora me emprestou, liguei, o sogro diz, ó, ligava para minha esposa, ela não atendia. Eu não sabia, ela estava no trabalho ali no Brasão. Aí meu sogro veio me pegar, veio de carro, disse, sogro, eu não trouxe meu carro. Não, diz, eu vim pegar com o teu, eu sei que tu não tá legal e tal. Chegando aqui no meu sogro,
Eu disse, eu sogro do céu, eu queria para o regional, deixei meus documentos, ficou celular, carteira, porque lá no hospital tem um balcãozinho assim com as gavetas, tu põe as coisas ali. Eu disse, olha, sogro, eu vou ter que pegar as coisas lá, vou ter que ir para o regional, não tenho o que fazer. Tanto que, como eu peguei meu carro, eu saí para ir para Xanxerê, mas sem documento nenhum, eu saí por fora, digamos assim, vou entrar lá na Vila Diadema, lá, né? Ou seja, quando eu estou descendo para a vila, o rapaz ali passou por mim, com a moto. Passou por mim, a princípio, assim, ele me conheceu, tenho certeza que ele me conheceu. Ele foi na minha frente e ele, a princípio, acelerava, freava. E eu já estava, pensa a cabeça de alguém. Estava aguardando uma cirurgia, estava sem medicamento, isso aí me irritou. Daí veio tudo na cabeça o que tinha acontecido. E numa daquelas, eu realmente, eu baixei de marcha, mas eu acelerei. E ele ia no, tipo, no acostamento, digamos assim, em sentido daquela caminhonete, no acostamento. Eu acelerei para passar. E realmente eu não me di conta que ele tinha que vir para cá, na pista para ir. E quando ele veio para cá, eu nem pensei em frear. Eu bati atrás dele, realmente eu bati atrás dele. Bati atrás dele, eu sei que eu estava sem cinto, sem nada, eu estava indo pegar meus documentos por fora da BR, passei na Vila de Arema. E naquilo, o meu grande erro foi, na hora que eu bati assim, eu estava sem cinto, bati a cabeça, meu carro não freou mais, apagou, eu me assustei, eu consegui sair do carro e saí. Não- Tentei correr, não consegui, porque eu sentia dor, e a princípio peguei uma carona, foi num Mas tio tu bateu de meu. propósito nele? Na verdade, a minha intenção nunca foi ferir ele, eu nunca fui fazer nada, mas eu realmente, eu acelerei para passar, mas quando ele entrou, né, ele tinha que entrar para desviar aquele cara, eu realmente, eu bati nele, eu não consegui frear, realmente eu bati nele. Acelerou pra bater nele ou não? Não, não sei, eu saí para pegar meus documentos em Xanxerê. Os documentos ficam no hospital, no Não, carro. a minha pergunta é se você acelerou pra Não, bater nele ou não. não, realmente não. A minha intenção foi ultrapassar ele, porque ele estava praticamente no acostamento. Eu baixei marcha para acelerar, subida, para acelerar, para ultrapassar ele. Uhum. Porque se fosse para mim fazer alguma coisa com ele, eram 10 dias já que tinha acontecido as coisas. Ou seja, eu perdi minha esposa para a gente continuar, para a gente ter nosso filho, mas a minha esposa relatava que ele continuava, gente. Então, assim, a minha cabeça foi. Eu nunca falei nada para ele, eu nunca disse, ó, pare, ó, chega, eu vou Não ter que tava fazer com alguma raiva coisa. dele e quis. Não, que- não, porque assim, olha, É o penal, é a denúncia, né? Que tava com raiva isso, dele. isso. Se eu tivesse realmente raiva, porque assim, que nem eu falei, a responsável por mim era minha esposa, não era ele. Quem errou comigo, digamos assim, foi minha esposa, mas eu perdoei ela. Então, se dois não quer, se um não quer, dois não faz, né? Então, assim, olha, eu tinha aquela dor, assim, a gente se conhecia, a gente, né? Eu trabalhei só no comércio, na verdade, eu fiquei anos fazendo cobrança, eu fui. Então, todo mundo me conhece. Ele me conhecia, eu conheço a família deles, tudo. Não. Então, assim, foi uma coisa assim que aconteceu de momento. Eu nunca tive a intenção de sair para matar alguém. E aconteceu isso aí. Pra promotora? Diva, Bom dia. só tenho uma pergunta. Por que que o senhor saiu, fugiu, não avisou o vizinho, não foi socorrer a pessoa ali, se o senhor não tinha intenção de acertar? Na verdade, eu me arrependo muito por isso, porque assim, ó, eu vinha de 2 dias praticamente, assim, olha, sem alimentação, eu me assustei na hora, eu bati a cabeça ali, na verdade, depois foi bater a costela. Eu me assustei realmente. Eu me preocupei, assim, como a família dele, a esposa dele já sabia do que tinha acontecido, tudo. O que que vem na cabeça? Meu Deus, se acontecer alguma coisa com esse cara, o que que a família vai fazer? A família já estava ciente do que tinha acontecido. O que veio na minha cabeça, assim, meu Deus, eu vou ficar ali, vai chegar a família Já foi dele. Não, a única coisa que assim que eu saí porque assim quando eu bati que eu tentei frear, que não freou, que o cara começou a ir para trás para o lado dele, daí que eu me assustei, daí que eu abandonei o cara, viu? Porque, o senhor digamos, viu se passou por cima dele ou só passou perto ali, nem chegou a passar? não, eu não vi assim, porque assim, olha, quando o cara começou a ir para trás, não consegui pará-lo,
Na verdade, como era descida, eu até punha o pé fora, tudo assim, mas o cara, o fardo de cá não é tão pesado, mas mora abaixo. Uhum. Quando eu vi que o cara ia em sentido a ele assim, eu saí, eu O senhor não abandonei. viu, então, se Não, não passou. vi, não vi. Da minha parte é só isso. Muito Não vi. obrigada. Pois, Sim. Bom dia, senhor Ivan, tudo bem? Senhor Ivan, ali no local de trabalho, o senhor sabe dizer quantas pessoas trabalhavam no local de trabalho? Olha, Ali no Salames, ali? geralmente era 12, 10, 12 pessoas. E ali naquele local de trabalho, o senhor Jeremias ali, a vítima ali, e em algum outro, o senhor soube de alguma outra situação que ele tenha desrespeitado, alguma esposa de algum outro funcionário ali, se ele mexia com algumas com mulheres? Olha, na verdade, doutor, dois casais há poucos dias tinham saído, porque a princípio o dono da empresa contratava casais para não haver isso. Questão de ciúme, essas coisas. Então, a única pessoa solteira, solteira não, a única pessoa que trabalhava lá, que não trabalhava esposa, era esse Norimar. Ou seja, vários casais já tinham saído do trabalho, segundo me relataram, em relação a isso. Mas então, e isso seria o quê? Que ele teria mexido com outras mulheres de outras pessoas, outras mulheres do local de trabalho. Ali é uma sala grande, então todo mundo trabalha perto um do outro e as pessoas, como a minha esposa relatava, cada vez que ele ia passava perto fazer um serviço, alguma coisa, sempre a proposta de. O, na época dos fatos, ali, há quanto tempo o senhor estava casado com sua esposa? 10 anos, E hoje, há quanto tempo vocês estão casados? vai para 19. Uhum. Quando o senhor casou com sua esposa, ela já tinha filhos. Tinha uma menina de 2 anos, O senhor criou hoje, tem quantos anos essa menina? ela tem 19. E o filho de vocês tem quantos anos? Olha, depois que, como ela estava em tratamento para poder engravidar, como eu perdoei ela, a gente continuou, a gente foi 5, 6 vezes para Floripa, ela tinha endometriose, não podia engravidar. A gente fez o tratamento depois do acontecido ali e graças a Deus ela engravidou. A gente tem um filho hoje de 2 anos e 8 meses e infelizmente nasceu com deficiência física, ele está com um pezinho torto, está em tratamento e digamos assim é minha fonte de inspiração. Então eu passo o dia com ele para minha esposa poder trabalhar fora, né? Que daí a gente mora longe de creche. Então a vida continuou, né? Apesar de tudo que aconteceu, né? E, o, e ali naquele momento que o senhor relatou que teve essa conversa entre família, sua esposa, ali, seu sogro, teve alguma situação de violência, de agressão entre o senhor e sua esposa? Não, não teve, porque assim, eu sempre fui ciente, sempre trabalhei com pessoas, é, sempre trabalhei no comércio e, digamos assim, eu tinha na minha cabeça, claro, na hora, assim, meu Deus, eu não consigo olhar para ela, ficava de cabeça baixa, assim, mas eu nunca pensei em agredi-la, porque na minha cabeça só ia piorar as coisas. Alguma vez o senhor teve algum boletim de ocorrência de agressão, ou contra a mulher, ou contra qualquer vizinho, um colega? Teve já alguma situação do senhor ter respondido a algum outro processo por esse? Não, vou fazer 51 anos agora em junho. Me criei no interior, vim para a cidade em 94. Eu não sei o que é dar um tapa em alguém ou levar um tapa de alguém. Nunca fui digamos assim, de ir em bodega, de ir em festa. A única coisa que a gente saía era essas danças de idoso, para dançar com pessoas de famílias. Então, nunca me envolvi com briga com ninguém, nunca tive nada com ninguém, sempre trabalhei no comércio. Fui segurança em mercados, então eu sempre optei por segurança das pessoas. Nunca foi E, minha intenção de matar alguém. sim, e ali, quando o senhor soube disso, o senhor pensou em conversar com o Paz ali, com o Jeremias? Na verdade, o doutor passa 1.500 coisas na cabeça. Mas eu conhecia, eu já sabia o que ele fazia, o que ele era. Um amigo meu que trabalhava lá, pouco dia tinha saído da esposa, ele intimidou o marido dela. Mas eu fiz algo. Como eu conhecia a família dela, a família dele, tudo, eu peguei o celular da minha esposa e fui lá na casa, aí na casa dela, né? Na casa deles.
Mas eu cruzei com ela para subir aqui, ela ia na mãe dela. A gente foi lá na casa da mãe dela e, como assim, Ela, quem seria essa? a, a ex-mulher a falecida ex-mulher do Norimar. Como a gente já se conhecia, eu fiz cobrança uma época, até cobrava a mãe dela, né? Então a gente se conhecia e cheguei lá e, na verdade, diz, ó, tá acontecendo algo ali errado e eu vim conversar contigo. Ela me disse, não, eu tô por dentro das coisas. Eu disse, olha, vamos sentar e conversar. Tava ela, a irmã dela e a mãe dela, uma senhora de idade. Eu lembro até hoje que a mãe dela disse, pensa o que vocês vão fazer. A senhora pensa o que vocês vão fazer. Daí, como o celular da minha esposa foi tudo apagado, o celular dele também, ele tinha um computador em casa. Eu até hoje não sei mexer, mas a cunhada dela sabia mexer. A gente entrou as mensagens apagadas e tudo, então a gente achou mensagens tal, que tinha mensagem que ele queria ser com ela, tinha mensagem da minha esposa que chega, pare, né? Então a gente até chorou ali junto, porque a gente era conhecida. Então nós entramos num acordo, eu e ela. Até falei que eu ia perdoar a minha esposa, porque. E até a gente colocou, diz: olha, você resolve com o teu marido. Eu nunca falei nada para ele, não quero cruzar com ele. Né? Você resolve com o teu marido, eu resolvo com a minha esposa. Mas assim, ó, eu disse: não quero que ele passe lá provocando. Se a gente se cruzar assim, se cruzou e deu. Eu disse: ele passa direto lá, vem comprar cigarro, ele faz sinais, ele buzina, ele abana. Então, assim, ó, eu não quero mais isso. Eu converso com ele, se tu quer ficar com ele, diz: eu não quero mais isso, chega. Então, eu estava ciente do que estava acontecendo, a família dela também. Eu retornei para casa e a gente trocou uma ideia com minha esposa, talvez, de repente, até sair de Xaxim, né, porque a desconfiança ia ficar com o tempo, né? Mas eu voltei para o trabalho e, assim, a gente tentou seguir em frente, né? Então, tipo assim, o senhor fez um acordo com a esposa dele que ela ia conversar com o marido dela e para tentar resolver isso aí. Isso, Mas depois dessa conversa que o senhor teve com ela, ah, ele mudou a atitude do senhor? Ele continuou provocando? Como é que foi ali depois dessa conversa que o senhor teve com a esposa do Jeremias ali? piorou, na verdade. Piorou porque, assim, olha, eu não sei qual era a intenção dele, mas, assim, ele começou a passar o horário que eu estava em casa. Porque Foi antes ou depois do, não antes do do acidente ali? acidente, antes do acidente. Ele sabia os horários que estava em casa, então, assim, ó, muitas e muitas vezes eu tinha que. Então ele provocava o senhor? Isso, quando ele vinha no mercado, eu tinha que ir para dentro de casa. Muitas vezes a mulher dizia, Ivan, vai para dentro. Então, assim, ó, e eu estava assim, olha, E depois do acidente, vocês se cruzaram depois do acidente? olha, depois do acidente, eu fiquei 2 dias no regional, daí fiquei 2 dias lá na minha tia em Chapecó. Minha esposa veio para lá, a gente veio, voltou para Xaxim, né? Voltamos ali no sogro. Ou seja, ele em si, por uns dias, não. Mas assim, por parte da família dele, as irmãs dele, mas passavam ali, o primeiro nome chamava minha esposa de vagabunda, assim, a gente tinha que ir para dentro de casa. Ou seja, a gente conversou com o meu sogro, que ele ajudou, a gente sair daqui, a gente foi morar em Chapecó, a gente alugou uma casa, foi morar para lá, porque era aquela coisa, a mulher tinha vontade de extrair BO e eu queria que acabasse isso, eu não queria prolongar, porque assim, essas coisas envolvem famílias, né? Sai do controle de ser eu e ele, já estava abrangindo famílias. A gente foi morar para o Chapecó, realmente, para evitar. Sim, e ali, agora, o senhor relatou, então, só para ficar bem claro, que no dia dos fatos, ali é quando o senhor soube dessa situação, o senhor foi lá, cortou lenha, se machucou, cortou o dedo, e o senhor foi no hospital de Xaxim. Eu fui no posto de saúde e aqui me levaram para o Xanxerê. Ah, aqui no hospital de Xanxerê que o senhor Isso, estava. que E fiquei. ali estava demorando o atendimento, o senhor ficou o quê? Um dia e meio, 2 dias ali? Fiquei 2 dias, eu fui, internei na quarta de tarde. E quando o senhor saiu dali, o senhor ganhou alta, o senhor saiu por Não, espontânea eu, vontade? eu saí porque assim, olha, eu não resolvi, eu não operava, eu saí para ir no regional a princípio.
Fugido. Fugido, digamos assim. Eles queriam que eu aguardasse ali pela cirurgia, mas Ficou eu, seus documentos, pertence documento e carteira ficou lá. Celular, carteira e documento ficou tudo lá na gavetinha do balcão, assim. E naquele momento do acidente, o senhor estava se deslocando da onde para onde? Eu cheguei em casa, que eu, na verdade, meu sogro veio me pegar, eu cheguei em casa, eu peguei meu carro, e quando eu me dei conta que eu estava sem documentação, eu estava botando para Xanxerê para pegar minha documentação. Uhum. Isso seria sentido. E após o acidente, o senhor correu e foi para onde? E o senhor pegou carona e foi para o hospital de Chapecó, De Chapecó, no mesmo dia. no mesmo dia. E lá o senhor ficou quanto tempo ainda no hospital? Isso aconteceu na sexta de tarde, foi até no domingo. No domingo, daí, no domingo, e até na segunda foi cirurgia no dedo, eu estava com a costela quebrada, e eu assinei um termo de responsabilidade para mim sair do hospital. O senhor relatou costela quebrada? Tava batido, estava sem cinto, bati no volante, bati a cabeça e fraturei uma costela no acidente, assim. No acidente. No acidente, na verdade, eu acabei Ali no momento do acidente, quando o senhor bateu ali na moto, o rapaz ficou cair no chão. O senhor poderia ter ido lá, se a intenção do senhor era tirar a vida desse rapaz, o senhor poderia ter ido lá naquele rapaz e ter matado ele naquele momento? Ou tinha essa possibilidade do senhor ter ido ali no rapaz e matar o rapaz ali no chão? Olha, se eu conseguir, na verdade, na hora do desespero, se eu conseguir correr dali, eu podia ter feito qualquer coisa com ele, eu podia, né? Tanto que, digamos assim, quando eu vi aquele cara desgovernado, a minha preocupação foi, digamos assim, meu Deus, o que que eu fiz? Né? Porque se fosse realmente a intenção, né, na verdade, não vi como é que ele caiu, mas certamente ele estava sem ação nenhuma. Se eu quisesse realmente. Ele estava de capacete? Andando de moto, sim. Quando eu bati nele, eu não olhei mais para ele. Não vi. Mas quando o senhor bateu, a sua intenção era tirar a vida dele? Não, de maneira nenhuma. Porque, digamos assim, para tirar uma vida, gente, tem tantas maneiras. Difícil você bater atrás de uma moto e, né, a pessoa já estava sem defesa ali. Se fosse para tirar uma vida, podia ter executado de qualquer maneira ali, mas eu fugi daí. Realmente fugi. O meu erro foi ter feito isso. Me arrependo profundamente, porque isso abalou não só ele, não só eu, abalou a minha família, abalou a família do meu sogro, me abalou perante o comércio também. Eu acho que uma boa parte de vocês talvez tenham me visto no comércio, como eu trabalhei há tempo. Então, isso aí abalou completamente a vida de várias famílias, por uma coisa assim. Isso dá para comparar com o filme de terror que o senhor passou aí todo esse tempo. Olha, na verdade, estou passando, porque assim, ó, o psicológico da gente, eu vejo meu filho ali, né, com deficiência física, e eu passo o dia todo com ele, para minha esposa poder trabalhar. Antes daquele acidente, realmente, eu trabalhava, tinha problema de saúde, ou seja, hoje em dia, devido àquele acidente, está difícil em tudo, mas Assim, o senhor deve ter visto aqui que eu fiz perguntas diretamente aqui para o senhor Jeremias, se ele já tinha sofrido a condenação, né, referente a descumprimento de medida protetiva e se era um período que era por um grupo de vulnerável com a pena de 21 anos. O senhor teve conhecimento sobre essa certidão criminal do senhor Jeremias, que ele tem essas três condenas, que seriam as três condenas envolvendo mulheres, né, que é duas descumprimento de medida protetiva e uma última agora que ele está preso por um estupro vulnerável, que seria um estupro vulnerável de uma mulher. Você tem conhecimento dessas condenas do Jeremias? na verdade, do condenamento, não. Mas O assim, senhor não viu a certidão criminal em algum momento? não, eu sei da situação dele, com a filha dele, porque a ex-mulher dele, falecida hoje, porque assim, depois do que aconteceu, a, ou seja, eu tive em contato, a ex-esposa dele, falecida, ela entrou em contato comigo e ela se ofereceu para testemunhar a meu favor, depois do que ele fez com a filha dele. Então, assim, eu soube através da ex-mulher dele, falecida hoje, do que ele estava fazendo com a filha dele. Então, ela até me relatou que ela estava entrando na justiça e tal, e se eu precisasse, ela ia testemunhar a meu favor pelo que tinha acontecido, porque ela estava ciente do que nós conversamos lá,
E, infelizmente, ela veio a falecer, porque se ela não tivesse falecido, ela teria o nome, ela estaria presente aqui, testemunhando o que aconteceu. Ela estaria testemunhando que eu fui procurar ela para resolver as coisas sem ter violência. Porque se fosse para ter violência, eu não ia procurar ela. Tanto que eu não disse uma palavra para ele. Hoje em dia, todo mundo corre o risco de ser traído, de causar um acidente. Mas assim, ó, não fui só eu. Qualquer pessoa, eu acho que hoje em dia, que acontece isso, vai ter um momento de nervosismo, vai ter um momento de reação em si. Então, hoje, perante vocês ali, peço desculpa por o que aconteceu aquele dia, mas eu peço, por favor, se alguém pudesse colocar um pouquinho no meu lugar, do que eu passei, do que eu estou passando. Essa minha esposa está ali, ó, não deixaram entrar meu filho, tá independente do voto de vocês. Gostaria que votasse com consciência. O senhor se arrepende? Me arrependo totalmente. Eu Se devia, o senhor pudesse pedir perdão para a vítima, o senhor pedia perdão para a vítima? eu poderia porque eu errei. Eu podia, digamos assim, como eu perdoei a minha esposa, eu pensava muito na minha enteada. O ideal hoje que estou consciente, eu tinha que ter pegado, então, já que eu perdoei minha esposa, e ter saído na hora, e dizer, ó, mulher, vamos morar em outra cidade, vamos esquecer. Só que eu achei, como eu perdoei ela e falei que a esposa dele, eu achei que ele não ia ter coragem de passar ali na frente. Eu achei que, bom, mas o que ele queria, ele Doutor, vamos tá virando sim, um tá, discurso, desculpa. pergunta e resposta, porque senão a gente vai ficar a manhã inteira aqui. Tudo bem. Eu achei que ele. A resposta, só. Pergunta Isso. aí, doutor. Não. Satisfeito, senhor, não temos nenhum problema. Errar, então. Consideração mais uma. Tá. O seu nome completo, por favor? Norimar César Jeremias. Senhor Norimar, o senhor é vítima aqui nesse processo? Nós vamos passar a palavra à doutora promotora que nós vamos responder ao senhor, tá bom? Obrigada, Sanus. Bom dia, Norimar. Tudo Bom bem? dia. Norimar, esse processo aqui, fatos do dia 27 de outubro de 2017, uma sexta-feira, por volta das 13 horas e 15 minutos, o senhor teria sido atropelado pelo Ivan Roquenard ali na rua, próximo da empresa Sulmel, certo? Sim. Queria que o senhor contasse o que o senhor lembra desse dia, desse fato ali, do episódio desse atropelamento. Na verdade, eu estava vindo, eu morava ali perto das antenas, ali perto das Chagas, né? Uhum. Daí eu estava indo trabalhar. Na hora eu só escutei aquele barulho que deu atrás da moto, que daí me prensou contra uma caminhoneta, né? Uhum. Daí depois não vi mais nada, eu acho que eu desmaiei. Daí quando eu vi, eu acho que tava uma irmã minha, e eu acho que tinha um cara que morava por lá de baixo, assim. Daí eles foram me socorrer, né? Uhum. E o que eu escutei foi só isso. Certo. O senhor lembra se estava chovendo, tinha sol, como é que estava o tempo, assim? Tinha sol. Tinha sol. Tinha sol. E tinha muito movimento ali na rua? Não me lembro. Não lembra? O senhor viu que carro que era? Viu que foi o Ivan que atropelou o Sim, senhor? Forte K. Pode cá. E como que foi essa partida? O senhor escutou algum barulho do carro acelerando Sim. mais ou não? Eu queria que o senhor contasse isso. Na verdade era um calçamento, né? Aham. Daí eu escutei um barulhão que vinha, mas quando eu escutei assim, ele já me bateu, né? Uhum. Daí me prensou, daí eu peguei, acho que eu desmaiei, porque depois eu me acordei e tinha gente ao redor dele. Mas um barulhão do que o senhor disse? Do pneu no calçamento, né? Uhum. Faz um barulhão, né? Como se fosse, mas assim, de acelerar mais ou Acelera. o barulho do carro normal? O barulho dos pneus no calçamento e que ele acelerou o cara. Acho que ele colocou uma marcha menos, não sei. Uhum. Daí Onde o senhor foi atingido, era a subir ou era uma descida ou era reto? Como é que é? era nem descida e nem chato, não era. Era mais ou Um menos. pouco inclinado para subir, mas Isso. não uma subida muito Não. acentuada, assim. Não. Tá. E o senhor estava na sua faixa ali Sim. e não era, o senhor estava vindo naquela rua ali, o senhor estava vindo, veio nela inteira nessa rua ou o senhor entrou antes nela ali?
Na verdade, eu fiz a curva lá embaixo, daí eu tava vindo aí na reta, né? Tá, o senhor não fez a curva na quadra anterior ali, entrou na frente desse carro? Não, Não, já estava seguindo eu reto. já tava seguindo, é. Tá. Aí bateu ali atrás e o senhor bateu num outro carro. Numa caminhonete que tava estacionada. Uma estrada branca, eu acho. Depois o senhor viu o que esse carro fez depois que bateu na sua moto? Não vi. Não viu, que daí o senhor Eu caiu, meio que desmaiou. se Tá. O senhor conhecia o Ivan? conhecia porque ele trabalhava com nós lá no BID. Uhum. É. O senhor tinha algum desentendimento com ele? Não, nunca. É. Tá. Constou aqui no processo algumas informações. Eu quero que o senhor me diga se é verdadeiro ou não. Sim, Que tinha uma questão dele ter ciúmes do senhor por causa da esposa sim, dele. tinha. Tinha aí. Não era só de Deu, era Deu, do Massola também que trabalhava lá. Uhum. Das outras pessoas que trabalhavam. É. Então tinha essa. O senhor sabia já disso? Sim, eu sabia que ele tinha ciúme, porque daí ele foi mandado embora, né? Uhum. Hum. Por causa dessas. Não sei se é Ah, por causa não disso. sabe se foi por causa disso. Mandado embora poucos dias antes ou fazia tempo já? Acho que fazia uns 30 dias, eu acho. Um Uhum. pouquinho mais, pode ser, né? Tá. Ele alguma vez tinha ameaçado o senhor antes Não. desse fato? Não? Não. Nunca teve assim, Não, nunca falou nada ali do senhor Não. antes? nunca E falou nada. como que o senhor sabia que tinha essa questão dele ter ciúme dos colegas de trabalho da esposa? Na verdade, ela falava, né? Uhum. Porque daí ela ficou trabalhando lá, né? E daí ele foi mandado embora e ela ficou trabalhando lá, ela daí. Uhum. E ela sempre comentava, né? Daí para as meninas lá, para nós. No geral, que digamos que ele era um homem ciumento. É, Uhum. Mas o senhor chegou a ter relação de amizade com ele? nós trabalhava junto, né? Conversava, mas não amizade, aquela amizade, né? Nem amizade, nem inimizade. É, Então, é isso aí. digamos. Depois desses fatos, o senhor chegou a conversar com ele? Não, nunca mais. Nunca mais teve contato. O senhor ficou machucado? Como é que foi? Onde o senhor machucou? Sim, me machucou tudo as costas, os cotovelos, assim, olha. Uhum. Ficou os cotovelos, as costas, assim, a Uhum. cabeça também. Daí eu fiquei uns par de dias em casa, né? Porque eu não consegui mais trabalhar, né? Uhum. Por causa da batida? Da batida, foi forte. Uhum. Tem uma informação aqui de que esse carro depois teria voltado ali, já sem o motorista, teria abandonado o carro, voltou e teria passado por cima do senhor. O senhor sabe se isso aconteceu? Não sei. Não Porque sabe. na hora eu desmaiei, eu fiquei um tempo desmaiado. Mas o senhor não ficou com nenhuma lesão assim mais grave Não, só no braço, assim, e nas costas mesmo, que daí. Uhum. Ele ficou alguns dias afastado do serviço. Sim, E a sua moto estragou bastante. estragou, entortou até a parte do chassi atrás dela, é uma moto nova, né? Uhum. Eu comprei ela em 2014 Tá. E o senhor usava para trabalhar, para né? trabalhar. E ele pagou alguma coisa no Não. conserto? O senhor sabe quanto que gastou para consertar? Aquela vez que eu mandei arrumar ali no Piaggio, que eu gastei uns 8 contos para arrumar ela. Uhum. E eles tocaram de puxar o chassi dela, a partezinha de trás, perto da rabeta, o chassi, né? Uhum. Dela, mas não, é só a parte de trás, né? Uhum. Tá. Ele sabia que o senhor tinha essa moto? Ele conhecia o senhor? Sabia, por causa que eu ia com ela trabalhar, né? Uhum. E aquele era o caminho para o trabalho. Aquele é o que eu fazia assim, era o caminho. O senhor pode explicar? Eu não sou daqui, eu não conheço muito bem. O senhor pode explicar que trajeto que era esse que o senhor fazia? Eu morava aqui perto das antenas, aqui em cima. Daí eu sempre ia na última rua, eu sempre ia na última rua e você ia na BR, e da BR eu ia trabalhar daí. Tá. E daí esse atropelamento foi lá perto da empresa Sulmel. A Sumel é a última rua que tem. A última É. vez. Tá. Então ele conhecia que era a sua Sim, moto, ele que era o conhecia que era a senhor. minha moto, tudo. Tem mais alguma coisa que o senhor queria falar, que eu não tenha perguntado? Eu quero que ele pague pelo menos o conserto da minha moto, né? Porque eu gastei, né? Uhum. Tá certo. Obrigada, Norimara. Não tem mais perguntas. Protores defensores? Sim. Bom dia, tudo bem?
O, ali no momento do acidente, ali, o senhor teve lesões e ali o professor disse que meio se recorda que desmaiou. Mas o senhor voltou ali no local do acidente mesmo? Ali no acidente mesmo. Daí daí o senhor falou que era uma cunhada que chegou ali no local. Chegou, eu não me lembro se foi a minha ex-cunhada e acho que foi minha irmã que também chegou daí. Mas chegaram depois dali umas horas, depois, né? A ambulância chegou, foi até o local. Foi a ambulância, foi a polícia também. O senhor se recorda ali se quando o senhor estava na ambulância chegou a sua esposa ali? Chegou. E no momento que chegou a sua esposa ali, ela chegou a brigar com o senhor, discutir com o senhor? Não me lembro por causa que eu tava na maca daí do Corpo de Bombeiro. Sim. E o senhor foi encaminhado até o hospital? Sim. E o senhor ficou internado no hospital ou foi no mesmo dia liberado? Foi no mesmo dia fui liberado. E o senhor se recorda, né? A pergunta é só que o senhor se recorda. Quando o senhor estava ali no chão, logo após o acidente, em algum momento o Ivan foi até o senhor ali lhe agredir? Não me lembro por causa que eu tava desmaiado na hora, né? No momento ali que o senhor disse que escutou algum barulho, né? Antes da batida, em algum momento o senhor ouviu? O seu nome completo, por favor? Jailson Sirtoli. Senhor Jailson, se for falado como testemunha nesse processo, se o senhor se compromete a dizer a verdade? Sim. Então, eu fico com isso. O senhor, essa palavra, a doutora promotora, que vai perguntar ao senhor. Excelência. Bom dia, Jailson, tudo bem? Tudo certo. Jailson, nesse processo aqui, a gente está apurando fatos ocorridos no dia 27 de outubro de 2017. Aconteceu um atropelamento ali na frente da sua residência envolvendo o Ivan e o Norimar. O senhor lembra desses fatos? Quase todos. Pode contar, então, o que o senhor lembra, por favor. Era um pouco mais de uma hora, entre uma hora e uma e meia. Teve tipo, na nossa rua não é tão grande assim. Então teve um barulho de uma aceleração um pouco mais forte, né? Que a gente estava no interior da casa. E o Ivan acabou prensando o Jeremias, acho que é no Limar o nome dele, né? Uhum. Contra a minha caminhonete que estava parada, estacionada na frente da minha casa. Tá? Aí ele prensou o Jeremias contra a minha caminhonete, foi para o meio da rua, ele abriu a porta do carro, saiu em fuga para a BR, o carro voltou desgovernado e voltou a passar em cima do Jeremias. Aí fez a volta e parou de volta no meio da rua, mas já sem condutor. Uhum. O senhor viu que era o Ivan que estava dirigindo. Sim, O senhor conhecia o Ivan? sim, conheci os dois. Os dois? Sim. Sabia que aquele carro era do Ivan e quando viu ali a pessoa já sabia que era o Norimar? Não, Não? o Norimar era vizinho próximo de onde eu trabalhava. Uhum. Então, eu conhecia ele por Jeremias, que era próximo do que eu trabalhava. Uhum. E o Ivan, eu já conhecia ele há tempos atrás, a gente era colega, né? Então, não sabia que aquele cara era dele. Mas eu conheci ele porque ele abriu a porta e... Quando ele saiu ali, o senhor É. viu que era ele. Sim. E ele saiu, ele chegou a voltar ali, ou ele saiu Não, direto? ele abriu a porta e foi em fuga para a BR. Fuga para BR, deixou o carro ali, Isso, o carro voltou. deixou e parado passou o carro voltou, porque não devia estar engatado, voltou e passou em cima de volta do Jeremias. Tá. O senhor que chamou os bombeiros? Não, Não? não. A polícia? Algum outro Era vizinho? algum outro vizinho, eu não chamei. O senhor foi socorrer ali o Isso. Jeremias? Porque nessa colisão, como foi bem próximo do estacionamento, o Jeremias acabou caindo contra a minha calçada, lá na minha casa. Aí é instinto a gente socorrer, porque o rapaz estava sangrando, né? Sim. Ele estava já meio desorientado ali quando ele caiu? Não foi tão grave assim, até porque ele foi, digamos, da colisão, quando era 5 horas da tarde, já estava em casa. Então, Foi para o hospital, já Isso, foi liberado. já foi liberado. Foi ali. O senhor teve danos no seu carro? Tive, O senhor teve que consertar? sim, Alguém lhe ressarciu esses valores? não. Não? E o senhor sabe quanto que o senhor gastou para pagar? Em torno de uns 3.800. 3.800. Esse momento que o senhor falou que houve uma aceleração maior, eu queria que o senhor explicasse como que foi assim. Não, porque assim a gente estava ficando dentro para sair trabalhar, né? Não é normal numa rua de uma quadra um barulho de uma aceleração tão forte, né? Aham. Mas não deu tempo de ir lá ver já a colisão aconteceu na frente da porta de vidro, isso.
teve essa colisão. Até porque, digamos, a porta de vidro lá tem 2 metros, então a gente acabou vendo a colisão pelo fato de estar na frente, né? O senhor viu o momento que bateu Sim. ali. Certo. Tinha mais carros ali naquele momento, Não, transitando? não. É uma rua larga que, Isso, tem digamos, duas ele poderia pistas ter e dois. desviado do motociclista ali, no caso. Ah, com certeza. Tem 2 pistas e 2 estacionamentos. Uhum. O senhor sabe se eles tinham algum desentendimento? Não. Não. O senhor viu alguma discussão ali do Jeremias ou de algum familiar do Jeremias com o Jeremias quando ele estava sendo atendido? Sim, acredito que acho que a esposa dele, que não está mais viva, até agrediu ele quando os bombeiros estavam socorrendo ele, Uhum. pelo fato de ciúmes, alguma coisa assim, que a mulher discursou lá e acabou agredindo o próprio marido dela. Mas o que foi, assim, o senhor conseguiu entender, assim, ou que palavras que ela falou? Na verdade, o que ela falou é que, digamos, o Jeremias estava tendo, digamos, relacionamento com a esposa do Ivan. Mas Uhum. isso é o que ela xingou e bateu Aham, nele lá sim. dentro Se da é que ambulância. aconteceu ou não, o Isso. senhor não está dizendo Não, isso, o senhor está dizendo que ela é o que falou. ela relatou, na verdade. Uhum. E o senhor sabia se eles tinham desentendimento entre eles? Não, Se era... não sabia. Não sabia. Certo, então, da minha parte é isso. Muito obrigada. Por isso, Sim, bom dia, tudo bem? Onde? Certo. Em alguns pontos só queria um pouquinho mais de esclarecimento. Ali no momento da batida, o seu veículo estava estacionado. Sim. O senhor sabe dizer se foi a moto que bateu no seu veículo, foi o Ford Ka que bateu no seu veículo? Olha, o que bateu no meu veículo foi a moto, porque ele ficou entre o carro do Ivan e o meu veículo. Tá? Mas de qualquer forma, o carro do Ivan também colidiu com o meu veículo. E o carro do Ivan ele ficou bastante danificado. Sim. Ele conseguiria andar? Só, digamos, sem condução, né? Porque acabou com a frente do carro, né? Sem condução e sem funcionando? Da mesma forma que ficou, digamos, não estava funcionando, ela voltou desgovernado e voltou a passar em cima do E Jeremias. o seu carro estava estacionado, então, ali numa subida do lado Direito, exato. e no final da batida ali, o carro de Ivan, ele que lado ele ficou do mesmo lado do seu carro, Não, ele ficou no mesmo sentido do meu carro, no meio da rua. no meio da rua. Exato. E a moto ficou atrás do seu carro. A moto ficou. Porque o carro, com o impacto, o meu carro foi jogado para a calçada. Tá? Aí, quando o meu carro foi para a calçada, a moto ficou mais, digamos, quase no centro da rua, porque o Ivan bateu e foi para o meio da rua. Sim. Então, o Jeremias ficou como se fosse quase do estacionamento para a rua. Aí o carro voltou e voltou para trás. E no momento da batida, o Ivan saiu do carro e saiu correndo. Isso, Ele saiu correndo no sentido que estava o Jeremias ou sentido contrário que estava o sentido Jeremias? contrário, para BR. O Ivan não foi lá no Jeremias, que Não. viu o Jeremias no chão. Não. E o senhor disse que ouviu uma acelerada, um ronco do motor de um carro ali antes da batida. Algum momento o senhor ouviu, fala, vou te matar, Não, quero não. te matar, Não, algum xingamento? não. Não. E esse carro, o senhor disse que ele desceu. Mas Sim. no momento que ele desceu, não tinha nenhum motorista. Não. E ele estava do outro lado da rua. Não, o carro Ah, não tá. estava do Mas lado da rua. O carro estava no centro da rua. Mas ele era uma subida. Sim, Então ele ficou desengatado, o freio de mão, sei lá, não puxou Isso. e desceu. sim, E ele desceu e atingiu o rapaz ali de novo. novamente. E depois disso ele atingiu com carro, alguma casa? ou Não. Ele só se desgovernou e voltou a ficar parado no meio da pista. Ele virou? Isso, porque ele, digamos, parou no centro da rua. É Ingrid, né? É uma subida. Ele voltou desgovernado, quando ele fez o giro, virou o volante automático, ficou assim como se fosse sentido reto, né? Atravessado. Atravessado. Sim. O... Nesse momento que o carro desceu, o seu Ivan não estava mais ali Não. no carro. Não, Tava... já tinha fugido. Uhum. O senhor relatou agora aqui que quando começou ali o procedimento de socorro ali com o seu Jeremias, ele estava na ambulância e chegou a esposa dele ali, Isso. a esposa do Jeremias. Não teve uma discussão, relatando ali uma
uma situação do Jeremias ter tido um caso com a esposa do seu Ivan. Exato. O senhor se recorda se em algum momento a esposa do Jeremias agrediu ele, deu um tapa, algum empurrão? Não, isso teve, né? A Teve. agressão, a empurrão dela com eles, entre casal, sim. O senhor, no seu depoimento em audiência de instrução, né, que foi no fórum, o senhor relatou, vou perguntar se o senhor recorda se o senhor tem relatado essas falas. O senhor relatou que ela chegou a comentar para ele, você achou o que estava procurando? Uhum. Não foi mais ou menos essas palavras que É, ela falou ali também naquele exato. momento? Satisfeito, excelência. Encerrar.